Para você que clama, esse é a Palavra da Fonte. Eu me lembro que nos meus primeiros dias como missionário na Jocum, nós tínhamos um grupo que viajava de igreja em igreja, servindo as igrejas de Minas Gerais, indo de uma cidade a outra. E eu me lembro que nós viajávamos numa Kombi velha que a Jocum tinha, uma Kombi branca, e essa Kombi era tão velha que nós tínhamos que nos revezar para ver quem ia segurar a porta da Kombi. Eu mesmo passei 6 horas uma vez segurando essa porta. E nesses dias eu tive muitas lições importantes com Deus, muitas coisas que eu aprendi. Mas eu acredito que uma das mais importantes foi o poder que nós temos como um grupo, ou como corpo, se você preferir. Bem, eu vejo que nos dias de hoje algumas pessoas têm perdido um pouco dessa conexão com a igreja. Talvez por estarem feridas com algo que foi dito para elas, ou tantas coisas que nós vemos acontecendo com as igrejas na internet, algumas denominações que fazem algumas coisas que não condizem com a palavra. E essas pessoas têm estado feridas e têm se afastado da igreja, muitas vezes falando mal, postando coisas sobre a igreja. E quando questionadas a respeito de congregar, de estar junto com a igreja, a resposta mais comum é: a igreja sou eu. Eu acho que tem um problema com essa colocação. E eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui para explicar isso. O que eu vejo é que muitas pessoas que, defendendo essa ideia, elas usam o texto de Mateus 16, no versículo 18, qual Jesus questiona os discípulos a respeito de quem o povo diz que ele é, quem os discípulos dizem que ele é. E nessa história Pedro diz: Jesus, para nós você é o Filho de Deus. E Jesus diz: bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Importante colocação. E adiante Jesus diz: e eu te digo que você é Pedro, e sob esta pedra eu construirei a minha igreja. Há duas visões sobre esse texto. Uma delas é que a pedra que Jesus fala é Pedro, por causa do significado do nome, já que Pedro significa pedra. Apesar do significado de Pedro significar ser pedaço de pedra e não rocha, como a pedra que Jesus fala, se você for ver no original. E essa é uma colocação um pouco perigosa, inclusive a colocação que deu origem ao papado da Igreja Católica, porque coloca Pedro num lugar de destaque superior aos outros discípulos e ao resto da igreja. Uma outra visão, que eu acho que é a mais correta, é que a rocha, a pedra que Jesus fala, sobre a qual ele construiria a igreja, é a revelação que Pedro teve. Que não foi carne nem sangue que o revelou. Que Jesus é o Filho de Deus. E essa é a pedra, o fundamento sobre o qual o Senhor construiria a sua igreja. E eu concordo com isso porque tem mais base bíblica. Se você for ver nas cartas de Paulo, em Efésios, no capítulo 2, versículo 20 e 21, Paulo diz que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e bem ajustados crescemos como templo do Senhor. Outras vezes Paulo vai falar que os ensinamentos que os apóstolos levam às igrejas e aos cristãos não é recebido por homens, mas vindos de Deus. Então, os ensinamentos, esse ensinamento que os discípulos receberam da parte de Deus, ele é a base, o fundamento sobre o qual a igreja foi construída. É sobre isso que eu acredito que esse texto quer dizer. E uma outra coisa importante é que você não vai achar em lugar nenhum na Bíblia dizendo que a igreja é uma pessoa só. Ou a igreja é um lugar, como nas cartas de Paulo, Paulo fala sobre como as mulheres devem se portar na igreja, por exemplo. Esse na igreja mostra que a igreja é um lugar específico. E em outros momentos é dito, na maioria das vezes, a igreja como um grupo de pessoas, um corpo. A igreja não sou eu, a igreja somos nós, a igreja nunca vai ser eu sozinho. A igreja sempre é um grupo de pessoas, o corpo de Cristo. Ainda em Efésios, no capítulo 1, Paulo diz que Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Jesus e Jesus é a cabeça. Jesus é o cabeça, aquele que preenche tudo em todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Que texto maravilhoso. Porque revela que Jesus, sendo cabeça de um corpo que é a igreja, ele não está desconectado da igreja.
Jesus, assim como a cabeça não pode se desconectar do corpo, Jesus jamais se desconecta da sua igreja. Seja ela um grupo de pessoas, seja ela um grupo de oração, uma célula, ou seja o prédio, a instituição, a igreja, a denominação. Sabe por que eu acho isso? Porque todas essas coisas, elas carregam o nome de Deus, elas carregam a glória de Deus. Veja lá no Evangelho de João, no capítulo 2, quando o João diz que Jesus entra no templo para purificar o templo. Jesus, ele vê aqueles homens fazendo aquela bagunça na igreja. Jesus não fechou os olhos para a bagunça que estava na igreja. Ele não fechou os olhos para as coisas que estavam erradas na igreja. E não é isso que eu quero dizer. O que Jesus fez foi purificar o templo. Porque o templo é sagrado, é santo. E para as pessoas que estão lá fora, ele representa aquilo que Deus é, a casa de Deus. O lugar onde Deus está, o lugar onde elas vão vir para encontrar Deus. E nós como cristãos, nós temos que zelar por isso. Porque a igreja, seja ela na forma que ela estiver representada, ela representa a glória de Deus. E assim como Jesus zelou pela igreja, nós devemos também zelar por ela.